conhecer, caminhar conosco na palavra, nós já fizemos 4 lives sobre a volta de Jesus. Esta é a 5ª. E nos sábados subsequentes teremos mais 2 lives sobre o assunto da volta de Jesus. Então, hoje, praticamente, eu não vou falar sobre o arrebatamento da igreja, nem sobre a volta de Jesus. Eu vou estar falando sobre o anticristo, porque já falamos nas lives anteriores, já falamos sobre a volta de Jesus, já falamos sobre o arrebatamento da igreja em muitos e muitos versículos, mas hoje nós vamos, nesta live, falar sobre um personagem que envolve, que está próximo ao arrebatamento da igreja, que é o anticristo. Então eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo de número 13. Apocalipse, capítulo número 13, é o nosso texto sobre a volta de Jesus. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 13, até o versículo... Vamos ler todo o capítulo de Apocalipse 13. Antes de ler, lembrando que Satanás não quer que ninguém estude o livro de Apocalipse. Satanás incutiu na mente das pessoas que o livro de Apocalipse é muito difícil, mas o livro de Apocalipse ele tem 3 bênçãos sobre aqueles que leem e aqueles que estudam. Está lá no Apocalipse capítulo 1 ao 3, diz assim: bem-aventurado, ou seja, abençoado aquele que lê, abençoado aquele que ouve e abençoado aquele que pratica as profecias deste livro. Lembrando você que eu também tenho um canal no YouTube, um canalzinho novo no YouTube, e eu peço que você entre lá, se inscreva no nosso canal. Toda semana, 3, 4 vídeos sobre saúde, sobre atividade física, mas tudo voltado para a palavra de Deus. Muitos assuntos, assim, mensagens, ok? Então eu convido você que ainda não é inscrito no meu canal, PR Sandro Cruz. Se inscreve, dá um joinha, comente, compartilha, ok? E aí nesta live também, dê o seu joinha, dê o seu oi, ok? Sejam todos bem-vindos e entre 40 e 45 minutos nós vamos estar falando sobre o livro de Apocalipse. E eu convido você, pegue a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia para você mergulhar no livro de Apocalipse conosco. Que diz assim a palavra de Deus: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi, versículo 2, era semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão, e deu-lhe o dragão, que simboliza Satanás, deu-lhe o dragão, seu poder, o seu trono e grande autoridade. Versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra maravilhou seguindo a besta. A besta é o anticristo. E adoraram o dragão, Satanás, porque deu a sua autoridade à besta, ao anticristo. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. E abriu a sua boca com blasfêmia e contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu.
Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes também autoridade sobre toda tribo, povos, nações e língua. Versículo 8. Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. E o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi a besta que surgiu da terra. Esta é o falso profeta, o ministro de cultos ecumênicos. Vi também outra besta emergir da terra. Ela possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como o dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais e grandes maravilhas, de maneira que até fogo faz cair do céu a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe fora dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam sua imagem da besta, aquela que seguir a espada ferida a espada sobreviveu. Versículo 15. Vamos ler até o 18. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dado uma marca na mão direita e sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Muito bem, Pastor Luciano, seja bem-vindo, meu filho querido. Deus te abençoe. Deus abençoe Marisa Cardoso. Boa noite. Obrigado por compartilhar já, ok? Vamos ter um acesso maior às outras pessoas. Então, nesse tempo, nós vamos falar sobre o anticristo, tá? Então, no primeiro versículo que nós lemos, vou repetir, o primeiro versículo diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, sobre a cabeça nomes de blasfêmia. Ou seja, o apóstolo João, em uma visão, ele viu sair do mar uma besta, uma fera, com 7 cabeças, 10 chifres, conforme nós lemos aqui, 10 chifres, 7 cabeças e tal. O que simboliza mar na Bíblia? Mar, a Bíblia explica a própria Bíblia. Esta besta que subiu do mar, ou seja, oi minha irmã Fran, tudo bem? Como é que está em Santa Catarina aí? Muito frio? Estou aqui conversando com vocês sobre o anticristo. Se quiser falar alguma coisa, você é muito sábia. E todos que estão na live, se quiser perguntar também sobre o anticristo, estamos aqui para tentar responder a vocês. A besta que subiu do mar, ou seja, um homem de tão mal que ele é, que é chamado pelo apóstolo João de besta. Tá? É um homem. Mar significa o quê? No capítulo 17 de Apocalipse, versículo de número 15, a explicação para mar está aqui, ó. Falou-me ainda as águas que viste
onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, mar simboliza nações, povos, raças e línguas. Então, mar agitado, nações, povos, raças e língua. Nessa época, a igreja já vai ter sido arrebatada por Jesus Cristo. Após a igreja ter sido arrebatada, o mundo que já está num caos, o mundo continuará num caos total. Por exemplo, um caos financeiro, um caos político, um caos religioso, um caos físico, um caos social, um caos na saúde, um caos nas nações, mar agitado. Nessa época a igreja terá sido arrebatada, milhões e milhões e milhões e milhões de cristãos serão levados para a glória, e o mundo então vai estar em um caos ainda maior do que é hoje. O mundo vai gritar por um líder. O mundo vai pedir um líder. Então, no meio desse mar, no meio desse caos, se levantará esse homem, se levantará esse líder, tá? Porque ninguém se entenderá no mundo, então se levantará, sabe? O mundo precisa de um super-homem, o mundo precisa de alguém que prometa paz e prosperidade. Então, do meio do caos, se levantará esse homem, um homem inteligente, com certeza um homem de boa aparência. Minha irmã está dizendo, Paz Sandro, tudo bem? Aqui, lá em Santa Catarina que ela está, hoje sem frio. Aqui também, ó, sem frio. Coração quente, né, Fran? Um beijo para todos os meus irmãos aí de Santa Catarina, meus sobrinhos, meu cunhado, ok? Minha cunhada, amo vocês. Em breve estaremos aí. Voltando, o anticristo vai ser esse homem que vai vir com um discurso muito suave, muito sábio, um homem bonito, um homem inteligente, um homem poliglota, um homem intelectual. E ele vai falar como cordeiro, mas dentro do seu coração, perdão, deixa eu pegar minha aguinha aqui. Dentro de si ele é como um dragão. Este é o anticristo, um homem. Tá. Esse homem, o anticristo, não será de improviso preparado para o mundo. Na verdade, é um homem que será preparado num laboratório maligno. Não sabemos se ele já existe, não sabemos se existe, já está sendo preparado pelos poderosos desta terra, em lugar secreto, não sabemos. Só sei que quando a igreja for arrebatada, esse homem já vai estar maduro, como um líder político, onde será o líder número 1 da humanidade. E todos vão amá-lo, respeitá-lo. Ele vai atrair as multidões. No prazo de 3 anos e meio, ele vai atrair até o povo judeu, que é muito duro nesse sentido. E depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar a aliança com o povo judeu e começará uma perseguição para aqueles que não subiram, para aqueles que estão afastados e para aqueles que não receberão a marca da besta. Mas, enfim. Então, não será de improviso, será preparado no laboratório maligno, como já disse. E o anticristo, ele terá ódio mortal dos judeus. Ele falará como cordeiro, mas o seu interior será como
um dragão, entende? Um dragão. Muito bem. Nessa época em que ele começar a governar o mundo, não haverá mais a racionalidade, ou seja, a racionalidade não valerá mais. Porque existem muitos homens, inclusive milionários, muitos líderes, que têm bons ideais para o mundo. Mas na época do anticristo, o anticristo ele regerá o mundo debaixo de uma tutela de um governo mundial. Então ele vai impor, ele não vai respeitar. De início ele vai respeitar as autoridades, as leis, mas quando ele for elegido, eleito, quando ele subir, quando ele for colocado no topo, aos poucos ele vai mostrando o monstro que ele é. Porque Satanás, ele sempre imita tudo o que é Deus. Tudo o que é de Deus, Satanás imita. Tudo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, Satanás, saindo um pouco do estudo, eu sinto uma inspiração aqui. Por exemplo, como Satanás imita tudo o que é Deus. Ele é o imitador, ele é o fake, ele é o falso. O fake news, né? Ele é o enganador. Por exemplo, por que muitos magos, feiticeiros da alta magia, atuam com números, com metria, altares em florestas, desde os antigos, cálculos? Satanás, ele usa muito números na alta magia, tanto disso, tanto daquilo, porque no céu Deus trabalha com números. Por exemplo, quando Moisés construiu o tabernáculo, Moisés construiu o tabernáculo e Deus passou as medidas do tabernáculo, certo? Satanás conhecia o céu, porque ele era do céu. Por exemplo, Deus, na antiga aliança, aceitava sacrifícios de animais, de cordeiros, de bodes, de touros. Aí Satanás usa os céus para galinha, para matar porco, para matar criança. Satanás imita, tá? Eu entrei um pouquinho aqui, não é muito o nosso assunto, mas só para vocês terem uma noção, porque o que eu vou dizer aqui sobre a trindade maligna. Deixa eu ver o que minha irmã escreveu. Muitos dizem que o anticristo já está entre nós. Será que podemos acreditar nisso? Fran, eu vou dizer uma coisa para você. Se Jesus voltar, por exemplo, em 10 anos, se Jesus voltar até 2030, o anticristo já deve estar entre nós. Porque o anticristo ele vai ser preparado nas letras, na ciência, na cultura, ele vai ser ensinado, como disse, em laboratório satânico, nas melhores universidades, faculdades particulares. Ele vai ser dotado de magia, de muitas coisas. Se Jesus voltar em 2030, uma hipótese, o anticristo já vive. Agora, se Jesus vier em 2080, que eu acredito que não, o anticristo ainda nem nasceu. Então nós não sabemos, certas coisas a Bíblia não mostra. O que a Bíblia mostra é de algumas coisas que eu vou falar aqui, em termos de épocas. A Bíblia não fala, que nem na live passada que eu falei. Se você quiser ver as minhas lives, é só nesse canal mesmo do Facebook, você vai rolando, você vai encontrar as minhas lives, as pregações, e todas as lives tem a descrição, live sobre o arrebatamento da igreja. Você vai aprender bastante coisa. Tá? Não dá para falar tudo, que é um campo muito grande. Mas se Jesus voltar em 15, 20 anos, o anticristo já está vivo. Porque o mundo vai acreditar num homem preparado. Entende, minha querida? Satanás imita tudo o que é Deus. Por exemplo, tem a trindade, Deus Pai, Deus Filho,
e Deus Espírito Santo, certo? Satanás imita Deus, sendo o dragão, o anticristo imitando o Cristo e o falso profeta imitando o Espírito Santo. Entendeu? Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, nosso Deus. Satanás vem. O dragão é o antideus, a besta que subiu do mar, o líder político é o anticristo, e a besta que subiu da terra, que não vou falar da besta que subiu da terra hoje, tá? Só que subiu do mar. A besta que subiu da terra vai ser o falso profeta, vai ser um ministro religioso, onde ele vai junto com o falso profeta, como se fosse um vice-presidente. Só que no sentido das religiões, da magia. Ele não vai interferir na religião de ninguém, mas ele vai fazer um enroscado, um embramado e atrair todas as religiões para ele. E o falso profeta fará milagres e maravilhas, até fogo cair do céu. E vai levar o povo a adorar a besta. E a besta vai levar o povo a adorar a Satanás. Ok? No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Aqui, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, diz assim: E com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que o mistério da iniquidade, né? O mistério da iniquidade já opera. Iniquidade. O anticristo, ele é conhecido como a besta do mar, o iníquo, filho da perdição. Em Daniel 7, ele é conhecido como o chifre pequeno, que começa pequeno, que a besta tem 3 chifres, e num dos 3 chifres nasce um chifre pequenininho que destrói, é coisa de reis, destrói 3 reinos e ele pequenininho começa a crescer, está lá em Daniel 7. E o anticristo é conhecido como o homem da desolação. Se você quer aprender o Apocalipse, você precisa estudar o livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel, queridos, ele é um livro, ele é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. O livro do profeta Daniel, ele é um Apocalipse resumido, porém fantástico. E o livro do Apocalipse já é detalhado. Se você quer estudar sobre escatologia, sobre as profecias, você também precisa estudar Isaías capítulo 24, 25, 26 e 27, que são os capítulos apocalípticos de Isaías. Sem contar Mateus 24, Mateus 25, tá? E devagarzinho você vai aprendendo a palavra de Deus. Então, Satanás, em 2 Tessalonicenses 2, 7, é conhecido como homem iníquo. Iníquo é uma palavra grega que quer dizer anomia. Anomia quer dizer sem lei. O anticristo será um homem, um líder político sem lei. Ou seja, ele vai fazer a lei dele. Gostaria que vocês deixassem um comentário da onde vocês estão falando, que depois eu respondo para vocês. Mando um abraço para vocês, tá? Se você não é inscrito no Facebook, inscreva no nosso canal, tá? Será um prazer. Se você puder compartilhar essa mensagem no final ou abrir uma sala de vídeo, você vai prosperar esta live e você vai me ajudar a levar essa palavra para muitas outras pessoas. Porque eu não ligo para números, mas se tocar um coração, se um jovem pastor, por exemplo, se um jovem pastor, se uma jovem pastora, um dia ouvir minha live, for inspirado e aprender e ajudar, eu ficarei muito feliz. E você compartilhando, você vai ajudar esta live aí para todos os seus amigos
e Deus faz a obra, tá bom? Muito bem. Quais um dos sinais mais fantásticos sobre a volta de Jesus e depois a aparição do anticristo? Está lá em 2 Tessalonicenses, de novo, no capítulo 2, versículo de número 3. 2 Tessalonicenses 2, 3. Um versículo que Paulo nos ensina muito. Diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, por isso, isto não acontece sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O apóstolo Paulo está dizendo que o homem da iniquidade, iniquidade é anomia, do grego, o homem sem lei, o filho da perdição. Mas isto não vai acontecer sem que antes, olha o toque aí, ó, aconteça o quê? A apostasia. O que é apostasia? Apostasia é negar a fé. É negar a fé. Por exemplo, a Europa hoje. A Europa, há 400 anos atrás, há 300 anos atrás, foi da Europa que veio João Wesley, George Whitefield. Foi da Europa que veio Moody. Moody, se não me engano, era americano. Eu sei que da Europa veio grandes homens de Deus. Deixa eu ver aqui o que o nosso amigo está dizendo, Edinaldo Silva, que compartilhou. Obrigado, querido. Vamos ler aqui. Pastor Sandro, cumpriu mais uma profecia bíblica. De acordo a paz no Oriente Médio, acredito que o arrebatamento da igreja está a cada dia mais batendo as portas. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu estava ouvindo um grande pastor, que eu esqueci o nome dele, um grande pastor, e ele dizia, já volto aqui na apostasia, viu, Edinaldo? Ele dizia assim que o mundo está na UTI. De vez em quando, na UTI, o paciente tem uns negócios que parece que vai. E uma hora, ou seja, uma hora a igreja é arrebatada e o cenário todo muda. A apostasia é um dos sinais da volta de Jesus e depois da volta de Jesus o aparecimento do anticristo, como nós lemos em 2 Tessalonicenses 2:3. Por exemplo, a Europa, há 100, 200, 400 anos para cá, um berço de homens que quando eu leio a história desses homens poderosíssimos, eu choro. Homens que vieram da Europa, pregadores, né? Por exemplo, John Knox, ele orava: me dá a Escócia, ó Deus, senão eu morro. Homens que abalaram o mundo com a palavra de Deus. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Pós-cristão. Você acredita? É um continente pós-cristão, a Europa hoje. E a América do Norte? As igrejas históricas da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, as igrejas históricas está cada dia diminuindo. A cada dia diminuindo. Está diminuindo as igrejas históricas. E está ficando liberal demais nos Estados Unidos. E na América do Sul, olha a apostasia. Sincretismo religioso. Sincretismo é um evangelho misturado com misticismo. Isso é um problema, esse é um problema, um evangelho misturado com misticismo na América do Sul, inclusive no Brasil. E muito liberalismo.
banalizando a graça de Deus. E no Oriente, por exemplo, no Oriente, veja bem, o mundo islâmico é um mundo hoje com mais de 1 bilhão de muçulmanos. E nenhum fala de Jesus. Os hindus, mais de 1 bilhão. O budismo e as demais religiões orientais, todos negam Jesus. Todos negam Jesus. E sem contar os desigrejados. Eu vou dizer uma coisa aqui, com todo respeito aos católicos, com todo respeito mesmo. E eu conheço muitas pessoas católicas que me assistem na rádio SB 106, todas as quartas-feiras, SB 106.3, ou por esse canal, eu tenho a nossa rádio das 9 às 10 da noite. Mas há uns anos atrás, os católicos diziam assim, né? Eu tenho muitos amigos católicos e muitos parentes católicos e eu respeito todos. Eles diziam assim, eu sou católico, por exemplo, eu sou católico, mas eu sou católico não praticante. Eu sou católico, mas eu não vou à igreja uma vez por ano, não sei o quê. Isso é comum nós ouvíamos os católicos falarem isso. Tudo bem. Agora, hoje nós vemos os desigrejados. Gente que foi na igreja, gente que se batizou, gente que não tem mais compromisso com Deus. Então, é a mesma coisa dizer evangélico não praticante. Você pergunta, qual é a sua fé? Eu sou evangélico. Mas, às vezes não vai na igreja, não busca um compromisso com Deus, vai na igreja de vez em quando. Isto é um sinal da apostasia. Isto é uma pessoa que não está ali na comunidade para junto crescer com aquela igreja, com aquela visão que Deus deu para aquele pastor, para aquele local, né? Porque em Apocalipse fala que Jesus passeia entre os castiçais, ou seja, ele passeia entre as igrejas. Então nós vemos uma apostasia pelos escândalos. Hoje a gente vê, por exemplo, o escândalo da Flor de Lis. Não estou julgando, mas escandaliza muita gente. Um escândalo, o pastor Everaldo disse que foi preso com o Witzel, né? Ontem, se não me engano, antes de ontem, não sei, envolver. Então, quantos escândalos! Isso faz o povo afastar. Mas Jesus disse que é necessário ter os escândalos. Mas ai daquele que vier os escândalos. Abrindo um parênteses aqui, ó. Não deixa que o escândalo tire você da presença de Deus. Não deixe. Porque no final é você e Deus. No final é você e Deus. E onde você vai passar a eternidade. Entende? Muito bem. Aspectos do anticristo. O anticristo, ele, no livro de Daniel, depois você lê. No livro de Daniel, no capítulo 7, fala que o anticristo, ele se parece com 4 animais. Essa é uma figura. Por exemplo, ele se parece com leão, com urso, com leopardo, e Daniel fala com outro animal. O 4º animal é outro animal terrível. Que na verdade, esses animais representaram impérios do passado. Por exemplo, o leão representou o Império Babilônico, que foi um império gigantesco. O urso representou o Império Medos e Persas, que foi terrível, que venceu a Babilônia. O leopardo é o greco-macedônico, com Alexandre o Grande, depois os 4 generais. Um dos 4 generais, depois da morte de Alexandre, Antíoco Epifânio, que era considerado o louco, que sacrificou uma porca no templo do Santo dos Santos em Jerusalém. Então, e o outro animal terrível foi o Império Romano, que massacrou, que dominou
Pois bem, o poder desses quatro impérios, de tudo que é de malignidade, de sangue, de crueldade, de ruindade, de, de coisas podres, de coisas horrorosas que esses impérios, ao dominar, faziam, esses impérios, o poder dos quatro impérios em um único homem, ou seja, o anticristo, vai ser um homem tão poderoso, mas tão terrível, que até o próprio Satanás dará poder a ele. E esse homem vai começar falando como um cordeiro, falando manso, mas agindo na humanidade, prometendo paz e prosperidade. E vai fazer alianças, reunir povos que não se uniam em alianças, mas depois ele vai dar o golpe. Então, por exemplo, no capítulo, no livro de Mateus, no capítulo 24, do versículo 15 ao versículo 28, há uma figura sobre o anticristo na figura de Tito Vespasiano. Então Jesus ele falou sobre o anticristo usando uma figura de um líder romano que ia destruir Jerusalém no ano 70. Então Jesus estava... Lembra quando Jesus estava subindo com a sua cruz a via dolorosa, as mulheres chorando? Os evangelhos dizem que Jesus olhou, parou e disse para as mulheres: por que estáis chorando? Chorais por vós e por vossos filhos. Ou seja, 30 e poucos anos, quase 40 anos depois que Jesus falou essa palavra, veio o Império Romano. E entrou com tanta força e destruiu o templo. Destruiu o templo e segundo Flávio Joséfo, achavam-se que os judeus tinham escondido as riquezas de Salomão nos alicerces do templo. Então os romanos arrancaram pedra sobre pedra para encontrar a Arca da Aliança e a riqueza de Salomão, só que não encontraram. Aí se cumpriu uma outra profecia, Jesus dizendo: olha, desse templo, discípulos, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado ou derribada. Então o anticristo, ele é também uma figura que Jesus ensinou sobre o poderio do imperador Tito. O imperador Tito foi terrível, tá? Foi terrível. Tito foi terrível. Tá? Agora, dos escritos bíblicos, o único homem, o único escritor que fala assim o nome anticristo foi João. Jesus não chamou o anticristo de anticristo. Jesus não chamou, Paulo, nem Pedro, nem nenhum outro apóstolo falou desse líder o chamando de anticristo. Chamaram de outros nomes, o iníquo, o homem da iniquidade, o homem maligno. Mas o único que chamou de anticristo foi João. E o apóstolo João, o anticristo, o prefixo anti, quer dizer um substituto de Cristo ou o opositor a Cristo. Então tudo aquilo, por isso que João falava que muitos anticristos estavam no meio de nós. Por quê? Porque tudo aquilo que é contra Cristo, tudo aquilo que quer substituir a Cristo, é um anticristo. Não é o anticristo. O anticristo. O artigo definido o. Apocalipse 13, que nós estamos lendo. Esse é a figura terrível que vai aparecer nessa terra. Muito bem. Deixe o seu comentário, fala de onde você está assistindo, é um prazer. Deixe uma boa noite para mim, que depois eu respondo tudo para vocês, tá? Quero dizer que em 10 minutos estamos encerrando essa live sobre o anticristo. A semana que vem eu vou falar sobre a marca da besta. O que é mais ou menos a marca da besta? Você não pode perder. Semana que vem
se Deus permitir. No final do primeiro século, tá? Roma dominava politicamente. A Grécia dominava filosoficamente. Por exemplo, nos tempos de Jesus, quem que dominava o mundo? Roma. Herodes, César, Roma dominava. Pilatos, Roma dominava o mundo politicamente. Mas no campo das leituras, dos livros, da filosofia, filosoficamente, quem dominava era a Grécia. Por quê? Então a Grécia, inclusive, se falava o grego koiné, o grego comum, é como se fosse o inglês hoje. Então a língua universal que todos os povos poderiam se comunicar, a língua principal era a língua grega. Por que eu estou dizendo isso? Porque naquela época os gregos inculcaram na mente das pessoas sobre a crença do dualismo de duo, dois, que a matéria é má e o espírito é bom. E os gregos não acreditavam, na verdade eles acreditavam ser impossível Deus se encarnar. Porque eles achavam que a matéria era má e o espírito era bom. Um Deus se encarnar, Deus mandou Jesus. Então os gregos não conseguiam ter dificuldade em acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Por isso que o apóstolo João, que falou muito sobre o anticristo, ele dizia que todo aquele que não acreditar que Jesus veio em carne, esse é o anticristo, ou seja, contra Cristo, porque Cristo veio em carne. Agora, para a gente concluir, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 13, nós estamos aqui. Vamos lá, o versículo de número 2. Apocalipse 13 e versículo de número 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso, olha, boca de leão, e deu-lhe o dragão, ou seja, Satanás, seu poder, e o seu trono e grande autoridade, ou seja, o próprio Satanás, ele vai dar poder para o líder político fazer até milagres. Tem gente que não acredita que existem alguns feiticeiros, alguns bruxos da alta magia, que eles fazem coisas impressionantes. Eles interferem na matéria, eles levitam, eles interferem na matéria. A Bíblia tem alguns casos dos magos, dos bruxos do Egito. Quando Moisés foi falar com o faraó, Moisés jogou o cajado, se transformou numa serpente. Aí veio os magos. O faraó disse, os meus bruxos também fazem isso. Alta bruxaria egípcia. Era coisa assim que veio da antiga Babel, da antiga Babilônia. Coisa diabólica, de alto nível diabólico. Estudavam muitos astros, astrologia. Um dia a gente conversa sobre isso, eu gosto dessas coisas. E os magos também fizeram o cajado se transformar em serpente, mas o cajado de Moisés engoliu, como serpente engoliu as demais serpentes. Então você vê que o diabo ele tem poder. Então o anticristo vai receber poder do próprio Satanás e vai ser um líder que vai ter influências de fazer milagres. Puxa vida, usando a internet, né? Usando a internet, acredito que nessa época a internet, sei lá, você vai ser 5, 6, 10, 20G, sei lá, né? Elon Musk, aquele bilionário, dono da X, né? Que está querendo colocar um monte de satélite no espaço, que eu falei também em umas lives anteriores a essa. Então, você vê que a internet vai ter acesso global na época do anticristo. Então, voltando aqui, no versículo 4, Apocalipse 13,
Uma passadinha muito rápida, não vou passar em todos os versículos não. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ou seja, o anticristo vai exigir adoração. Isso não é muito difícil não. Até um líder mundial do país que mais persegue os cristãos hoje é Coreia do Norte. As crianças são ensinadas, né, a adorar aquele líder louco da Coreia do Norte. E alguns líderes desse mundo se consideram deuses e exigem adoração como os povos antigos exigiam. Então não vai ser difícil. E o anticristo fará o povo adorar o dragão, adorar o diabo, satanismo. Eu recebi uma informação que há uns anos atrás a religião que mais crescia no mundo era a religião islâmica. Hoje, a religião que mais cresce, vamos dizer assim, a religião, é o satanismo. As pessoas não têm mais vergonha de adorar o diabo até em praças. Não tem. Não tem. Tá? O diabo nas suas mais variadas formas. Então, que é um perfil do anticristo. Nenhuma religião do mundo hoje cresce mais que o satanismo. Está lá em 2 Tessalonicenses 2,4. Fala sobre isso. E para a gente concluir, porque o horário já está avançando, posso ficar mais uns 5 minutinhos? Né? Por exemplo, foi-lhe dado, versículo 5, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridades para agir 42 meses. Ou seja, o anticristo vai ter uma boca maldita, o anticristo vai produzir blasfêmias contra Deus e contra o povo de Deus. Tá? E para a gente concluir, qual vai ser o final do anticristo? Eu quero fazer live de 50 minutos, já estão 49, 40 e 50 agora, quase. O anticristo, resumindo para você, vai ser um líder que vai conseguir unir o mundo. E ele vai governar esse mundo por 7 anos. 3 anos e meio. Ele vai fazer uma aliança com paz com países que não se unem, ele vai unir. Depois dos 3 anos e meio, ou 42 meses que diz a Bíblia, ele vai quebrar essa aliança, principalmente contra os judeus, porque ele vai querer ser adorado, e judeu não adora outro Deus, judeu não adora imagem de escultura nenhuma. Eles foram curados dessa idolatria na Babilônia, quando ficaram 70 anos na Babilônia, eles foram curados da idolatria, tá? Então, desde lá para cá, eles não adoram e não vão adorar o anticristo, eles vão ser perseguidos. E eles vão fugir para os desertos, e o anticristo vai perseguir. Mas essa é uma história para um outro dia. Mas qual é o final do anticristo? Por isso que Satanás não gosta que a gente estude Apocalipse, porque o livro de Apocalipse é o único livro da Bíblia que mostra o destino do diabo. Olha, estude Apocalipse, você vai amar Apocalipse. Apocalipse 19 e 20, são 2 versículos só. Apocalipse 19 e 20, diz assim. Apocalipse 19 e 20. Olha que versículo feroz. Olha, e outra coisa, todas as vezes que o diabo mostrar o seu passado, te acusar do seu passado, para te entristecer, você mostra o futuro dele. Você fala, Satanás, eu já fui perdoado pelo sangue de Jesus, mas o seu futuro está aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos
dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Qual é o destino? Você pode dar um glória a Deus aí? Escrever glória a Deus? Qual é o destino do falso profeta? Qual é o destino do anticristo? Lago de fogo. É um planeta de fogo. Que no final de tudo, Deus vai jogar até o inferno dentro do lago de fogo. E eles serão atormentados pelos séculos e pelos séculos. E a igreja na presença de Deus. O último versículo, capítulo 20 de Apocalipse e versículo de número 10. Diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde ia se encontrar não só a besta, como também o falso profeta. Serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Então, por isso que eu tenho paz no meu coração. Estamos vivendo o tempo que nós estamos encerrando agora, o tempo que nós estamos vivendo, vou encerrar e vou orar para você. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo da perplexidade das nações, das angústias das nações. Então não fique atribulado. Tudo está no controle de Deus. O que você tem que fazer é entregar a sua vida para Jesus e ficar firme nas promessas. Aconteça o que acontecer. Escândalo de um lado, pandemia do outro e problemas no mundo. Fique firme. Deus é Deus. Deus é Deus. E um dia, no final de tudo, Ele vai pegar o falso profeta e o anticristo e Satanás e vai lançá-los no lago de fogo. E nós, que aceitamos Jesus como nosso Salvador e ficaremos firmes na sua presença, nós iremos para a glória. Nessa época nós já estaremos na glória, na eternidade. O nosso céu não é aqui. Aqui não é o nosso céu. Nós estamos aqui de passagem. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem. A volta de Jesus, para mim, é uma mensagem de esperança. O arrebatamento da igreja, enquanto Jesus não vem, nós vamos pregar, nós vamos orar, nós vamos cumprir o nosso propósito nessa terra. Deus tem um propósito na sua vida. Não deixe nada te esfriar. Não deixe a apostasia te dominar. Não deixe. Jesus disse: quando o Filho do Homem vier na terra, quando o Filho do Homem vier no arrebatamento, achará fé na terra? A fé é uma semente, cultive ela. Cultive com oração, com palavra. Vá na igreja nesse domingo. Vá numa igreja mais perto da Bíblia. Se ferva na presença de Deus. Deus cuida de nós. Nós nascemos nessa geração. Deus tem propósito nessa geração conosco. Deus cuida de nós. Eu quero orar agora.